Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, ou primeira epístola de Pedro. Capítulo 5. Inclusive, se você conhecer pessoas enfermas, pessoas que carecem de um milagre, traga para cá no sábado, ou no domingo, ou na quinta. Convide essas pessoas, porque vai ser, não prometa nada, simplesmente faça o convite. Fala, eu quero te levar num culto, vamos comigo, e deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Eu vou falar uma coisa, queridos, eu preciso que você coloque amor em minhas palavras. Deus é o mesmo do passado? Sim, todo mundo concorda? Mas por que muitos milagres deixaram de acontecer como aconteciam no passado? Deus mudou? A grande questão é que, como acontecia nos tempos bíblicos, não tem acontecido hoje. Muitas vezes, para alguém chegar aqui na igreja, ele precisa ser carregado. Como aquele homem que não podia andar, mas quando seus amigos ouviram falar que Jesus estava passeando pela cidade, estava visitando aquela cidade, ele mais do que depressa, 4 amigos, cada um de um lado da sua cama, da sua maca, conduziram até a casa que Jesus estava. A casa estava cheia, não cabia gente. Eles criaram uma estratégia e desceram aquele homem pelo telhado, para que ele tivesse um encontro com Jesus. Muitos milagres não têm acontecido nos dias de hoje, porque muitas vezes nós não estamos trazendo as pessoas para terem um encontro com Jesus. Então quero desafiar, se você conhece, traga enfermos, paralíticos, toda sorte de pessoas, para que possam ter esse encontro, para quem sabe Deus venha realizar muitos milagres nesta semana, em nome de Jesus. Você encontrou, meu amado e meu querido irmão, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, a partir do verso 6. Verifique se todos estão fazendo uso das Sagradas Escrituras. Se não tiver, compartilhe a palavra com ele. Nesta noite eu faço a leitura na versão Almeida Corrigida Fiel. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele talvez cuide de vós, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Verso 11, a Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Queridos, nesta noite nós vamos finalizar a nossa série de estudos nesta carta. Ficamos 2 domingos devido às nossas programações, mas queremos assim dar prosseguimento à nossa série de mensagens nesta carta. Se você não acompanhou
lá no nosso canal temos todas as mensagens registradas, salvas, para que você possa acompanhar. Esta é uma carta apostólica, é uma carta do apóstolo Pedro, dirigida, direcionada às igrejas do Novo Testamento, igrejas que estavam sendo perseguidas, igrejas, crentes, homens e mulheres, jovens cristãos que estavam sendo ali perseguidos, a fim de que abrissem mão daquela fé. Ser crente naquela época, naquele momento, nesta ocasião, significava colocar a sua vida em risco, significava ser odiado pela sociedade, significava ser apático à relação de outras pessoas eram apáticas em relação a estes cristãos. Então, o apóstolo Pedro, ele traz esta carta para encorajar e também trazer palavras de advertências àqueles crentes. Pedro escreve a sua primeira e a segunda epístola. A primeira epístola, ele traz palavras e ele traz advertências aos perigos fora da igreja, aos perigos do lado de fora, a como devemos levar a nossa vida no mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. O crente, ele não se conecta aos prazeres, aos banquetes que este mundo oferece. Então ele traz estas palavras de alerta e também de encorajamento. E a segunda carta, Pedro vira encorajar e também trazer palavras de advertência aos perigos dentro da igreja, falsas doutrinas, falsos mestres, heresias e outros assuntos mais. Então, é uma carta muito preciosa. E nesta noite, nós faremos então a meditação neste capítulo 5, sobre princípios preciosos, princípios de fundamental importância para lidar com os desafios da vida, para lidar com o amanhã, porque, queridos, nós estamos reunidos aqui nesta noite para prestarmos um culto de adoração, de exaltação e de glorificação ao nome bendito de Jesus. Mas amanhã nós temos que enfrentar, nós temos que lidar com os nossos desafios, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, seja nos empreendimentos, seja na vida conjugal, no meio da família, lidar com aquilo que nós enfrentamos muitas vezes na saúde, em outras áreas da vida. Então nós precisamos de palavras, de princípios que nos encorajem, que dê esperança ao nosso coração, palavras que pela ação do Espírito Santo venham trazer transformações para as nossas vidas. Amém? No verso 6 nós temos o primeiro princípio, acompanhe comigo. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Primeiro princípio para vivermos do lado de fora, repita comigo: humildade de espírito. Não dá para viver lá fora sem humildade de espírito. Pastor, o que significa isso? Humildade de espírito, através de um correto relacionamento com Deus, através de um relacionamento interno e sincero com Deus, nós somos moldados, nós somos aperfeiçoados, nós somos transformados para termos a imagem de Cristo implantada em nós, para estarmos sensíveis a ouvir a voz de Deus e a ação do Espírito Santo. Humildade de espírito tem a ver com submissão a Deus. Humildade de espírito tem a ver com entrega. Humildade de espírito tem a ver com obediência. Você não se lembra do povo no Egito? O povo estava clamando por libertação. O povo estava desesperado para sair, para abandonar o Egito, para ser livre das garras de Faraó. O povo agora se submete a Deus, através do grande libertador Moisés. Deus livra o povo e Deus conduz o povo agora para a terra prometida, para o cumprimento da promessa. O mar vermelho se abre, Deus alimenta o povo, Deus dá sombra, as roupas não rasgam, as sandálias crescem junto com o pé, milagres extraordinários acontecem. Mas quando o povo
perde a humildade de espírito, o povo começa a murmurar, o povo começa a reclamar, o povo começa a questionar, o povo começa a olhar só para si e não mais para o outro, o povo deixa de se submeter a Deus, o povo deixa de entregar a Deus, o povo deixa de ouvir a Deus, de obedecer a Deus, de confiar em Deus. Não fora essa a primeira bem-aventurança deixada por Jesus no seu sermão mais importante? No maior sermão pregado por Jesus, Mateus capítulo 5, 6 e 7, ao iniciar o sermão, Jesus registra a primeira bem-aventurança, Mateus capítulo 5, verso 3, bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os humildes em espírito, bem-aventurados aqueles que se submetem a Deus, bem-aventurados aqueles que não olham para o ego, para o egoísmo, para a soberba, para o orgulho, mas eles confiam a sua vida a Deus, porque há uma recompensa, porque deles é o reino dos céus. Essa humildade não tem a ver com condição financeira, condição econômica, condição social, quem nasceu lá, quem nasceu aqui, não tem nada a ver com isso. Essa humildade é um fruto do Espírito, é algo que vem através de um relacionamento com Deus, onde eu compreendo que eu não merecia, mas eu fui amado, eu não merecia, mas eu fui perdoado, eu não merecia, mas através de um olhar com fé e arrependimento, os meus pecados foram perdoados, o meu nome escrito no livro da vida, eu tenho um Espírito que habita em mim, e que preside e governa a minha vida, e eu tenho um futuro, aleluia, com esperança de habitar eternamente com o meu Deus. Então esta humildade de espírito me faz entender o perdão, me faz reconhecer que o tempo que eu caminhei sem Deus, eu era errante, eu era vacilante, na família, nos relacionamentos, nos negócios, mas através de um correto relacionamento com Deus, eu alcanço essa humildade de espírito, para me relacionar com a minha família, para me relacionar com aqueles que não são crentes, para se relacionar com aqueles que não têm o mesmo nível cultural, com aqueles que estão acima, com aqueles que estão abaixo. Humildade de espírito para compreender, humildade de espírito para acolher, humildade de espírito para ser submisso, sensível a ouvir a voz de Deus. Perceba que esta humildade de espírito nos coloca debaixo da potente mão de Deus. Além de perdoados, libertos e salvos, também somos restaurados, protegidos, governados e orientados por Ele. Perceba que aqueles que não são submissos, aqueles que não se humilham debaixo da potente mão de Deus, eles são governados por si próprios. Eles são governados pelo seu coração, eles são governados pela sua própria mente, eles são governados pelo seu eu, eles são governados pela mídia, eles são governados pelo mundo, eles são governados pelo noticiário, eles são governados pelas influências, porque não há uma submissão, não há um se colocar debaixo da mão poderosa de Deus. É um coração quebrantado, disponível para Deus, fiéis aos princípios de Deus. Esta sujeição, esta submissão, humilhar-se, se colocar debaixo da potente mão de Deus, queridos, isso traz transformação de caráter, mudança de mentalidade e nos faz viver uma vida completamente diferente. Diferente na hora de negociar, diferente na hora de se relacionar, diferente na hora do trato com a família, do trato com o próximo, diferente na hora que o mundo olha para nós.
Quando o mundo olha, não vê a imagem do mundo, não vê a imagem do maligno, não vê o mesmo que se vê lá fora, mas vê a imagem de Cristo, de alguém que é sensível ao Espírito, de alguém que está atento àquilo que Deus está fazendo, de alguém que olha com o olhar de Cristo, que toca como Jesus tocaria, que caminha aonde Jesus estaria. Sim, no mundo nós já temos tristeza demais. Por que entristecer mais pessoas? No mundo nós já temos ganância demais, por que ser gananciosos? No mundo nós já temos egoístas demais, por que ser mais um? Nós já temos soberbos demais, por que ser mais um? Já temos opositores demais, por que ser mais um? Mas quando não nos humilhamos, quando não nos submetemos, quando nós não sujeitamos a ação do Espírito, a estar debaixo da mão de Deus, nós agimos por nós mesmos. Aí sobra uma quina, sobra um espinho, sobra uma palavra, sobra uma atitude, porque o Espírito não age. A humildade é a maior virtude. A humildade é a mãe de todas as virtudes. Pense comigo nesse momento. Tudo que é ruim, que acontece em nossas vidas, é fruto do orgulho. É fruto do egoísmo. Tudo que é mal, seja soberba, arrogância, é fruto, através desta não submissão, deste não estado, a estar debaixo da potente mão de Deus. Agora, através de uma submissão, tudo que é bom, é promovido, é gerado, através daqueles que decidiram se submeter à potente mão de Deus. Veja se não é verdade. Observe a vida daqueles que decidiram virar as costas para Deus. E observe a vida daqueles que estão se sujeitando à ação do Espírito. A sua conduta, o seu caráter, os seus relacionamentos, a forma como ele fala, a forma como ele trata os filhos, a forma como ele trata a esposa, a forma como ela trata o marido, a forma como ele está na sociedade. Se os crentes querem viver lá fora, nós precisamos de humildade de espírito. Humildade é o único solo onde a graça de Deus pode enraizar. Humildade é fruto de obediência, o orgulho é fruto da desobediência, a humildade abre mão da razão. Outro dia eu estava assistindo um culto, e esse culto foi muito poderoso. O pastor pregou uma palavra, e no final, era um culto de agradecimento a Deus, por tantos anos dos militares, de não sei de onde aí. E aí ele fez um apelo, você, independente da sua patente, mas você que quer ter um relacionamento correto com Deus, você que deseja se submeter a Deus, você que deseja se sujeitar a Deus, sem apelo emocional, saia do seu lugar e dobre o seu joelho aqui na frente. E eles estavam fardados, era um culto de gratidão, de agradecimento, e de repente começa a se levantar coronéis, maior patente do exército, começa a se levantar brigadeiros, maior patente da aeronáutica, senhores de cabelo branco ou não, começam a se levantar dos seus lugares, a se ajoelharem no chão, diante do altar, com lágrimas no rosto, dizendo, eu quero ter um correto relacionamento com Deus, não importa quão alto seja a minha patente, não importa quão grau eu exerço diante dos homens, eu me submeto à potente mão de Deus.
Este deveria ser o nosso relacionamento correto. E há um consenso entre os historiadores que nesta ocasião, quando Pedro escreve este verso, Pedro estava se recordando do dia em que havia uma discussão entre os discípulos, pastor Rossini, de quem era o maior entre eles, de quem exercia a maior função entre eles. E Jesus pegou uma bacia, encheu-a com água, cingiu os seus ombros com uma toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos, um a um. Lavar os pés de João deve ter sido mais fácil. O discípulo amado que repousava sobre os peitos de Jesus para ouvir as palavras de Jesus. Agora você consegue imaginar Jesus se abaixando para lavar os pés de Pedro, que prometeu que iria para a cruz se fosse preciso, mas diante dos homens o negou. E Jesus lavando os pés. Você consegue imaginar Jesus lavando os pés de Judas? E um a um, Jesus foi mostrando que o maior entre os homens é aquele que decide ter humildade de espírito e ser o servo de todos. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. A grande questão é essa, é que tem gente que não se coloca debaixo da potente mão de Deus, mas guarda a parte B do versículo. Eu estou esperando o dia que eu vou ser exaltado. Tem gente querendo ser exaltado na terra, tem gente com o coração cheio de amargura, dizendo vai chegar o dia que Deus vai pagar contra esses, vai chegar o dia, querido. Sabe onde nós seremos exaltados? Quando os portais celestiais se abrirem. Vinde benditos de meu Pai, desfrutem da glória eterna. Qual posição na terra é maior do que essa? Qual recurso na terra é maior do que esse? Do que os portais celestiais se abrirem para adentrarmos e passarmos a eternidade reinando com Ele. Oh, aleluia! Humildade de espírito. Mas há um segundo princípio. Veja comigo no verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Existe uma estatística. De cada 10 pessoas, 20 são ansiosas. É porque tem gente que é ansioso por 2. Se você é ansioso, respire. É impossível no mundo de hoje não termos um nível, um grau de ansiedade. Agora, o versículo está dizendo: lance. Toda vez que a ansiedade sobrevir em nossas vidas, em nossos corações, lance toda a ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. O segundo princípio para viver neste mundo, o segundo princípio para este tempo: seja livre da ansiedade. Seja livre da ansiedade. Queridos, e perceba que a nossa geração, ela também é conhecida como a geração dos extremos. De um lado, nós temos um extremo que representa o excesso de passado, mágoas, ressentimentos, a ausência de perdão por causa de problemas não resolvidos ou mal resolvidos. As pessoas sofrem por excesso de passado. Um problema não resolvido, um problema mal resolvido, a pessoa não vive, a pessoa sobrevive.
Ela está no ano de 2024, mas ela parou de viver, ela apenas existe. Ela parou de viver na década de 90, no início dos anos 2000. Ela parou de viver naquela partida de futebol, ela parou de viver naquele jantar entre amigos, ela parou de viver naquela empresa que não deu certo, naquele episódio que se tornou público, ela parou de viver naquele escândalo que envolveu a sua família, ela parou de viver, ela apenas sobrevive, porque ela não conseguiu virar a página, ela não conseguiu liberar perdão, ela não conseguiu aceitar o perdão, ela guarda mágoas e ressentimentos. Todo mundo vive, menos ela. A vida de todo mundo está indo para frente, mas a dela está parada. Excesso de passado. E do outro lado, nós temos uma parte da geração que está vivendo o excesso de futuro. As preocupações exageradas. O excesso de futuro é aquilo que nós guardamos no coração e nos preocupamos sem ao menos saber se vai acontecer. Sem ao menos saber, muitas vezes é uma história que só existe na mente e no coração daquela pessoa. Olha, eu não sei o que vai ser essa família sem mim. Sabe o que vai ser? Vai ser uma família sem você. Olha, eu quero ver o dia que eu morrer, essa família vai acabar. Eu quero ver o dia que eu sair dessa empresa, essa empresa vai acabar, essa empresa não anda sem mim, essa empresa não funciona sem eu estar aqui. Deixa eu te falar uma coisa, se você sair, vai ser uma empresa sem você. E pode ser, coloque amor em minhas palavras, que ela fique melhor sem você. Você já viu isso? O time estava na 2ª divisão. O jogador, ele dizia isso: não, se eu sair desse time, esse time vai para a 5ª divisão, vai acabar. O jogador sai do time, o time vai lá para o 1º lugar da 1ª divisão. Excesso de futuro. Preocupações exageradas. Sim. Assim como o excesso de passado, ele prejudica o excesso de futuro também. E o que gera? Qual é a consequência? Ansiedade. Ansiedade. E tanto o excesso de passado como o excesso de futuro, eles representam, redobre a sua atenção e ouça, orgulho, soberba e egoísmo. Sabia? Sim, porque envolve tomar sobre si, tanto o passado quanto o futuro, aquilo que deveria ser confiado a Deus. O verso está dizendo: lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Sabe o que a palavra toda significa no original grego? Toda. No inglês, toda. Não fica esse negócio de todos, não. Toda ansiedade. Toda ansiedade. Pastor, mas é uma área da minha vida. Toda ansiedade. Então, em nome de Jesus, você pode até ter entrado aqui preso no passado, mas Deus vai te libertar hoje. Então, em nome de Jesus, você pode estar até sofrendo de ansiedade, preso com excesso de futuro, sem ao menos saber se vai acontecer ou não. Você vai lançar sobre o Senhor nesta noite. O Senhor vai livrar pessoas do passado, vai virar páginas, você vai parar de sobreviver, vai voltar a viver. Deus tem sonhos, planos e projetos lindos para a sua vida. Em nome de Jesus, você vai aceitar o perdão hoje, você vai liberar o perdão hoje. Em nome de Jesus, você vai aliviar esse coração, você vai descansar essa mente no Senhor. Em nome de Jesus, coloca para fora. Em nome de Jesus, o Espírito de Deus está aqui nesta noite.
Ele está ministrando em cada coração. Seja livre, seja liberto da ansiedade, em nome de Jesus. Seja liberto dessa síndrome, seja liberto desse mal, em nome de Jesus. Insônia, em nome de Jesus. Depressão, em nome de Jesus. Seja livre, seja liberto. Lance sobre o Senhor nesta noite. É por isso que muitos não resistem. É por isso que muitos não suportam. Porque não dá para viver nesse mundo se não praticarmos esses princípios. Se não nos libertarmos do passado, se não tomarmos cuidado com o excesso de futuro, se não confiarmos no Senhor, chega uma hora que a pessoa olha para dentro e fala: eu estou sobrando nesse mundo, eu estou fazendo hora extra nesse mundo. O mundo perde a cor, as coisas, a vida perde sentido. Você olha para a família e você não se vê mais nela. Você olha para um casamento, você não se vê mais nele. A vida não tem sentido. É por isso que muitos tomam a decisão de desistir, de abandonar. Mas em nome de Jesus, espírito da morte, desejos de morte, de suicídios, nós damos uma ordem hoje: vocês baterão em retirada. Nós queremos apresentar e consagrar cada vida, Senhor. Nós entregamos nas Tuas poderosas mãos. Cada uma destas vidas não fora comprada a preço de ouro ou prata, mas foram comprados na cruz do Calvário, com o precioso sangue de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, livra de todo mal, livra de todo mal, guarde, protege, cuide, blinde, Senhor, em nome de Jesus. Que venham realizações de planos, de projetos, de promessas de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Quem achou que a sua história ia acabar, é apenas uma página que está sendo virada. Tem uma linda história para você. Aleluia. Aleluia. Ai, mas eu estou vivendo a fase mais difícil da minha vida. É apenas uma fase. Mas quando essa fase passar, quando essa estação acabar, pode ser que você comece a viver a fase mais incrível da sua vida. Quando essa estação passar, pode ser que você comece a viver a estação mais sobrenatural da sua vida, de maior colheita, de maior milagres, de maiores realizações. Quem sabe esta fase tão difícil e às vezes insuportável de se viver que você está passando, talvez seja Deus trabalhando no seu ego, no seu orgulho. Talvez seja Deus trabalhando dentro de você, porque quando a estação mudar, quando chegar o tempo da colheita, quando Deus estender a mão, quando as portas, quando o céu se abrir, você não vai abandonar Deus. Você vai continuar nele, confiando nele, crendo nele, consagrando a ele. É isso. É apenas uma parte da história. Mas Deus tem o melhor para cada um de nós. Aleluia. 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 Glória a Deus. Na bandeira do Estado do Espírito Santo, traz uma frase, a frase de Santo Inácio de Loyola. A frase: trabalha e confie. Trabalhe muito, como se tudo fosse seu. Trabalhe sim, dê o seu melhor em tudo que você fizer. Mas confie sabendo que tudo pertence a Deus. Que você precisa descansar nele. Que você precisa lançar sobre ele todas as vossas preocupações. O Espírito Santo está trazendo repouso para muita gente aqui nessa noite. O Espírito Santo está tirando um fardo das costas de muita gente aqui nessa noite.
Continue trabalhando muito em prol da sua casa, da sua família, dos teus filhos, deste casamento. Mas não deixe de confiar no Senhor. O Senhor tem tirado esse peso, esse fardo. O Senhor está trazendo alívio. O Senhor está trazendo descanso para a sua mente, para o seu coração. O Senhor está livrando corações angustiados aqui nesta noite. Ei, você vai voltar nas asas do Espírito Santo. Oh, aleluia. Mas há um terceiro princípio, para a gente caminhar para o encerramento. Veja comigo no verso 8. Sejam sóbrios e vigilantes. E tem gente, eu vou falar. O terceiro princípio, repita comigo: vigilância espiritual. Sabe por quê, gente? Porque tem gente que se especializa em vigiar a vida do outro. A pessoa é mestre, é pós-graduada, ele sabe com requinte de detalhes a vida do outro. É um ótimo vigilante da vida alheia, mas da sua vida, dos seus problemas, daquilo que ela deveria tomar cuidado, não está vigiando nada, porque a vigilância aqui é espiritual. A palavra de Deus está dizendo: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor. Perceba que não é ao redor, é ao derredor. Ao seu redor tem anjos do Senhor acampados. Anjos do Senhor acampados. Mas o diabo, ele anda ao derredor. Ele está buscando uma brecha, ele está buscando uma oportunidade, e quando essa brecha é aberta, aí ele entra para desfazer tudo aquilo que Deus tem feito. Cuidado, vigilância espiritual, manter-se desperto, ficar alerta. E Pedro aqui, segundo os estudiosos, ele estava se lembrando com dor do dia que Jesus chamou ele, Tiago e João, e disse aqui: ficai-vos aqui enquanto eu vou orar. Jesus voltou a primeira vez. O que eles estavam fazendo? Dormindo. Vocês não puderam orar e vigiar uma hora. Jesus estava enfrentando a sua pior noite nos seus 33 anos de idade. Jesus não suportando o peso da cruz que ele estava prestes a enfrentar. Ele vai suar, não suor, mas gotas de sangue. Jesus diz: Pai, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade, não a minha. E quando ele retorna, Pedro estava... Cuidado com a sonolência espiritual. Cuidado com a sequidão espiritual. Cuidado. É impossível viver neste mundo, enfrentar os dramas deste mundo, se não tivermos vigilância espiritual. Devemos ser vigilantes, porque nós temos um adversário que não tira férias. Devemos ser vigilantes, porque nós temos um adversário que deseja nos destruir. E perceba que tanto Cristo como o diabo, nas Sagradas Escrituras, são chamados de leão. Percebeu? Aqui o diabo, nosso adversário, ele é chamado de leão. Mas há um paralelo, há um contraste. Porque Cristo é chamado de leão por causa da sua coragem. Mas o diabo, vosso adversário,
Ele é chamado de leão por causa da sua ferocidade. Ele é feroz. Ele quer tragar. Ele quer destruir seu casamento. Ele quer destruir a sua família. Ele não para enquanto ele não alcança os seus objetivos. Ele quer escravizar pessoas. E é muito triste quando a gente liga o noticiário e vê um filho escravizado pelas drogas, e vê uma mãe chorando a morte precoce dos seus filhos. É muito triste quando a gente vê um pai tendo que visitar um filho nestas situações. É muito triste quando um filho assume a posição do orgulho, da soberba, pega um carro e alcoolizado, atropela crianças inocentes, acaba com sonhos, famílias inteiras. É isto que o diabo tem provocado nessa situação, na sociedade. É a ferocidade dele. Quem hoje começa a assistir um jornal e não tem repulsa, parece que a qualquer momento vai pingar sangue da televisão, de tanta tragédia, de tanta notícia ruim. É a ferocidade do diabo. É ele destruindo famílias, interrompendo sonhos, planos de vida. E a palavra de Deus está dizendo: se nós queremos viver lá fora, nós precisamos ter sobriedade, nós precisamos ter vigilância espiritual. O que é vigilância espiritual? É você estar com a sua vida de oração em dia. O que é vigilância espiritual? É você estar com a sua vida no altar. O que é vigilância espiritual? É você estar atento à palavra de Deus. O que é vigilância espiritual? É você ser obediente a Deus, ser submisso a Deus. Vigilância espiritual. Tem gente que ora muito, mas não vigia nada. Passa madrugadas no monte, mas não vigia nada. Vigilância espiritual. Vigilância espiritual. Eu vou traduzir no português mais claro. É você fugir daquele cheiro que você não pode sentir. É você não entrar naquela rua que você já devia ter deletado do seu GPS. É você não flertar com aquele número de telefone, com aquele e-mail que já não deveria existir mais na sua vida. Vigilância espiritual é quando você abre a sua rede social, a sua mídia social. Você tem um propósito ali. Seja trabalho, seja missões, mas não um balcão de negócios, não um catálogo para as pessoas pecarem ao vendo você. Vigilância espiritual. Não está vigiando nada. Mas há um quarto princípio, para encerrarmos e ministrarmos a ceia. Glória a Deus, pregador, continuar. Está no verso 9. Ao qual resistir firmes na fé. Pedro está dizendo bem assim: olha, eu tive a amarga experiência de negar a Cristo. Eu tive a amarga experiência de seguir Jesus de longe. Eu tive a amarga experiência. Mas agora, eu aconselho vocês, meus filhos na fé, se vocês querem viver neste mundo, vocês precisam ter firmeza na fé de vocês. Resistir firmes na fé. Perceba, porque tem uma vírgula e uma sentença. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Pedro está dizendo: o que vocês estão enfrentando, eu enfrentei. O que nós estamos enfrentando aqui, existem missionários enfrentando no mundo inteiro. Existem pessoas crentes enfrentando no mundo inteiro. E queridos, não entrando em detalhes,
Mas será que talvez alguém aqui escolheria ter nascido na Coreia do Norte, na Indonésia, nos países da janela 1040, onde o evangelho sequer pode ser anunciado? Ter nascido em um tempo onde de cima para baixo viria uma sentença para que todos os meninos de 2 anos fossem assassinados, para que todas as crianças fossem lançadas fora. Resistir firmes na fé. O Senhor está te perguntando: como está o seu relacionamento hoje? Como está a sua conduta? Como está sendo a sensibilidade do seu coração a ouvir a voz de Deus, a ação do Espírito Santo, aquilo que Deus tem promovido em nosso meio? A nossa oração é para que Jesus volte hoje, agora, o nosso desejo. Assim participamos da mesa, porque temos esta ardente expectativa. Mas eu tenho uma preocupação, porque a geração que saiu do Egito, 2 gerações de filhos, não sabiam mais quem era o Deus de Israel. Volta e meia, nós nos assentamos para conversar com alguns pais, e nos fazem vergonha não pelos filhos, mas pelos pais, porque não conhecem mais a Bíblia, porque não estudam mais a Bíblia, porque não ensinam mais a Bíblia. E tirando as perguntas capciosas, teológicas, que algumas crianças de 6 anos de idade fazem mais perguntas perguntas mais difíceis que estudantes em Harvard, é verdade. Tirando essas, é muito triste quando um filho faz uma pergunta elementar acerca da fé, acerca de Jesus, acerca da salvação, e o pai fala bem assim: ai filho, eu não sei, vai perguntar ao seu pastor. Como os nossos filhos resistirão na fé se ela não está sendo passada para frente? Como a próxima geração resistirá na fé, sendo que o bastão do Evangelho não tem sido propagado, anunciado, crido, vivenciado? Como filhos terão uma fé robusta, amadurecida, sendo que muitas vezes estão vendo pais frios, sonolentos espirituais, apáticos às coisas de Deus? Isso é meninice. Isso é religiosidade. Isso não tem necessidade. Dá só uma aqui. Não, mas porque senão a gente não paga as contas. Não, porque senão o pastor vai viajar. Não, porque não. Resistir firmes na fé. Resistir firmes na fé, firmes para não desistir, firmes para não retroceder, firmes para não negarmos a Cristo, firmes. Em concordância com o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Resistir, Igreja Batista Betel, na fé. Como nós vamos vencer a ideologia de gênero? Como nós vamos vencer as dúvidas acerca da sexualidade? Como nós vamos vencer tantas práticas cometidas nessa geração, pecaminosas, se não resistirmos na fé? Se não formos fiéis à palavra lá fora, se não formos fiéis a Cristo lá fora, se não formos fiéis à oração lá fora. Está chegando a eleição aí. Vai negociar seu voto de novo num saco de cimento? Vai colocar num balcão de negócios a partir de uma troca de emprego? Aí o Zezinho aí de qualquer lugar vai ser eleito?
porque ele é seu vizinho, porque é bom, porque é um parente, porque é um amigo que você conhece. Aí ele que já tirava nota fria lá no negócio dele, ele que já aceitava subornos lá no negócio dele, ele vai parar onde agora? Na prefeitura? Na Câmara? Vai aprovar leis contrárias à palavra, que vão colocar em risco as nossas crianças, as nossas famílias? Ou vamos resistir na fé? Ou vamos resistir na fé? Alguma coisa precisa acontecer. A resposta que esse mundo precisa, ele só virá de um lugar, que não é dos palácios, não é de Brasília, não é do Senado, do Congresso. Quando aquele juiz sair de lá, o Brasil vai melhorar. Quando isso acontecer no Brasil, vai melhorar. Quando voltar aquele presidente, vai melhorar. Quando a igreja se dobrar de joelhos no chão, quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, sujeitar o seu espírito e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Resisti firmes na fé. Coloque-se de pé, vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus.